E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso programa e estamos estudando o capítulo 37, a preleção da ministra. No programa passado, nós conversávamos ainda sobre o tema da palestra da ministra, que versou sobre o pensamento. E nós comentávamos o que ela dizia, né, sobre o pensamento é uma força viva, é matéria, e ele está em todos os lugares, não é? E ele age como uma onda, emitindo e ao mesmo tempo captando. Nós comentávamos também que, através do nosso pensamento, nós podemos criar um caminho para o céu ou um caminho para o inferno, dependendo das nossas escolhas. Nós também comentamos o que a ministra falou sobre os espíritos já algo evoluídos, não precisam mais da forma, né, da boca para se comunicar, vamos dizer assim. Eles já sabem se comunicar pelo pensamento, tanto seja um espírito desencarnado ou um espírito encarnado. Demos o exemplo de Chico Xavier, que ao chegar perto de qualquer ser humano, ele conseguia captar o que aquela pessoa estava pensando. Alguns contemporâneos lá de Pedro Leopoldo comentavam que era um problema chegar perto do Chico, porque às vezes ele dava um conselho baseado no que ele estava, né, observando no pensamento das pessoas, né, os pensamentos mais ocultos. E a ministra também destacou, né, mostrando que toda a natureza se comunica. Ela diz assim: é justo destacar que nos maravilhosos planos da intuição, entre os seres de toda espécie, quer dizer, os seres de toda espécie se comunicam. A gente comentou num estudo que foi feito e saiu numa revista americana chamada Nature, em 1980, cientistas conseguiram comprovar, biólogos, né? Conseguiram comprovar que uma árvore, quando ela era atacada por vermes e por larvas, né, insetos, elas produziam algo tipo um produto químico mesmo para expelir esses insetos, e as árvores da mesma espécie que estavam à distância e não estavam atacadas, elas também produziam esse produto químico, provando o que a veneranda disse aqui há muitos anos, muito antes, né, 40 anos antes de 1980, dizendo que toda espécie na natureza se comunica, porque a árvore contaminada conseguia se comunicar com outra árvore da sua espécie, mesmo elas não estando grudadas, conseguia se comunicar, né, um alerta, vamos dizer assim, né, um alerta de perigo. Lógico, não é frase, não é palavra, era algum tipo de comunicação que realmente isso, eu acredito que os cientistas não saibam quais sejam essa comunicação, mas elas
as que estavam distantes conseguiram também produzir o mesmo fenômeno antes de ser atacada. E agora, falando isso, eu estou lembrando aqui que no próprio Nosso Lar, mais tarde, no capítulo lá, nos últimos capítulos, nós vamos ver a Narcisa, a enfermeira, quando ela vem ajudar o André Luiz, ela se comunica com espíritos, não é? Que não são hominais, né? Ainda não estão no ciclo hominal. Ela se comunica e o André Luiz percebe que ela se comunica, ela faz um barulho diferente. Então a Narcisa já conhece pela experiência, pelo trabalho, se comunicar muitas das vezes até com outras espécies, vamos assim, de espíritos que habitam a natureza. Quando chegar no capítulo, a gente vai conversar sobre isso. Vamos nos lembrar novamente. Então, nós vamos começar a leitura a partir do parágrafo 28º. A gente só vai repetir, mas comentar mesmo só a partir da metade do parágrafo. Então, ela disse assim, na palestra: apreendem vocês a importância disso, do que ela estava falando, né, que o pensamento é uma força viva? Certo, nas mentes envolvidas, entre os desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental sem necessidade das formas. E é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia. Foi outra coisa que a gente comentou, a questão da ideia, né? Nos maravilhosos planos da intuição, entre os seres de toda espécie. Dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo de forma verbalista especial, que nesse caso será sempre o do receptor, mas isso também exige afinidade pura. Quer comentar, Marcos, sobre isso? Primeiro a questão da ideia que ela coloca, que a gente já tinha falado, né, anteriormente, o pensamento em si a base de todas as mensagens silenciosas da ideia. E a gente abrangendo o raciocínio, o espiritismo é uma ideia nova para nós, para a sociedade em geral, para o progresso da humanidade, né? Essa ideia ela tem que ser cultivada, ela tem que ser raciocinada por nós o tempo todo. Por que ela é boa? Por que é bom para nós? Né? O porquê de tudo. A razão, por que Jesus nos enviou isso? O que vai se fazer isso de bom para nós? Essa ideia vai amadurecer, e amadurecendo a ideia, o pensamento nosso começa a ficar mais, vamos dizer assim, mais límpido, né, com o passar do tempo, porque é uma rotina que nós temos que criar na questão do pensar no bem. É muito difícil para nós ainda. Quando a Teresa comenta sobre nós conseguirmos, o Chico conseguir ler o pensamento, e inclusive nós colocamos situações em que o Divaldo Pereira Franco conta do fato do Chico conversar com as flores, com as rosas e se comunicar numa época que ainda não existia os estudos que hoje tem já feitos, catalogados, das comunicações da natureza conosco. A natureza responde, né? Então, essa faculdade, essa possibilidade de fazer essa comunicação, ela vai muito do treinamento, da disciplina do pensamento, da pureza do pensamento que um Chico Xavier tinha e tem, né? Tinha enquanto encarnado entre nós. Essa pureza é resultado de uma disciplina muito severa com o passar do tempo, desse tipo de pensamento que a gente emana. Porque é isso que nós temos que fazer. Então, quando ele diz aqui que nos planos da intuição, a ideia é a base de todas o pensamento é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, ele está pedindo a nós para que nós possamos treinar o nosso pensamento através do raciocínio de ideias novas para a vida, porque a nossa vida é uma continuidade, encarnado e desencarnado, e o pensamento, ele é uma constante em nós, tanto aqui no corpo como fora dele. E tudo aquilo que a gente vem falando do pensamento,
que a veneranda fala aqui para nós, é só um vislumbre do que é. São estudos muito profundos. É um poder que nós temos que não nos damos conta da questão do pensamento, não é? Então, é para a gente observar isso também. Bom, e a veneranda, ela está dando um exemplo de que um espírito, ele mesmo sendo, né, de um país diferente do nosso, no caso o Brasil, ela dá o exemplo de um espírito francês, mas pode ser qualquer outro, né, de qualquer outra nacionalidade, ele consegue se comunicar com um médium, né, no caso médium ostensivo ou não, ele consegue se comunicar porque ele se comunica pelo pensamento, ele joga a ideia, né, na mente do outro e o outro acaba captando, né? Agora existe também, como ela coloca aqui, exige um tipo de afinidade, não é? Para que o espírito possa captar, para que o médium, no caso, possa captar a mensagem de uma maneira correta, boa, os dois precisam ter uma afinidade. O Chico Xavier, os biógrafos de Chico Xavier contam que o doutor André Luiz, para escrever essa série que nós estamos começando a estudar, que a gente chama de série André Luiz, o espírito André Luiz ficou 2 anos só participando das reuniões lá em Pedro Leopoldo, não é? Para criar um laço afim com o médium, para ficar mais fácil, não é? Esse intercâmbio. E ele, no caso dele, ele tinha essa tarefa, né? André Luiz tinha essa tarefa de nos trazer as notícias do mundo espiritual. Então, ele precisou, antes de começar a ditar a obra, ele ficou perto do Chico durante 2 anos, acompanhando algumas reuniões para poder criar, como ela coloca aqui, essa afinidade pura, porque aí ficou muito mais fácil do Chico captar a mensagem que no caso o André Luiz queria passar para ele. Claro, no caso de André Luiz e o Chico, não tinha o problema do idioma, mas isso não é impedimento, como a veneranda está dizendo, porque as ideias podem ser transmitidas, né, para a mente do receptor sem problema, né? E aí ela continua. Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Afinamo-nos uns com os outros em núcleos insulados e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Então ela está dizendo que no mundo, né, feliz, no mundo celeste, todo mundo é afim com todo mundo já aprendeu a amar como Jesus amou, fraternalmente. Mas ao nosso nível, a gente ainda vamos ter um pouco mais de dificuldade, não é, nessa questão da comunicação, pensamento a pensamento, não é? E outra coisa interessante que ela coloca aqui é que nós, né, todos aqueles que estão habitando o nosso lar, e ela vai dizer isso mais abaixo daqui a pouco, porque nosso lar é uma colônia de transição, não é? Vão ter que reencarnar, então é como ela está dizendo, e vão ter que regressar aos círculos terrestres, né? Com a nossa evolução, a gente devagarinho, a gente vai não só desenvolvendo o pensamento, mas vamos desenvolver também o sentimento. Porque a gente já conversou aqui que o nosso pensamento, ele é todo, vamos dizer assim, constituído dos nossos sentimentos que dão qualidade às nossas ideias que saem no pensamento. Então, a gente lembra, né, que a nossa encarnação, com certeza, né,
ela nos ajuda a fazer esse tipo de evolução, porque a gente lembra aqui, né, de um espírito evoluído já, né, na época de Jesus. Um deles, né, nós nos lembramos agora de Joana de Cusa, que ela, contemporânea, né, de Jesus, ela conheceu Jesus, foi conversar com ele. Quando ela está para ser morta, né, pelo carrasco lá romano, ele pergunta a ela, né, como é que pode você segue esse homem, né? Ele te ensinou a ser covarde dessa maneira? E aí ela responde que não, que ele também ensinou a amá-lo, o carrasco. Então a gente já vê no comportamento da Joana de Cusa, né, que é uma das reencarnações de Joana de Ângeles, a gente já vê esse comportamento amadurecido, evoluído, esse sentimento, né, esse sentimento que passa. Também pensando nisso, eu lembrei de um caso que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando um espírito, tem um jornalista querendo escrever, não é, sobre um crime que aconteceu na sociedade, e um obsessor se achega para ele e o intui, não é, pensamento por pensamento, né, através do pensamento, intuindo a denegrir a imagem de uma moça que está envolvida no crime. Ela é inocente, mas o obsessor, como quer se vingar dela por algum motivo do passado, ele começa a intuir o jornalista, né, que está lá num bar escrevendo, para que ele possa, nas suas, vamos dizer assim, carregar as suas tintas da escrita, para que dê a impressão que realmente a moça está envolvida no crime. E é assim que a maioria dos espíritos que também querem nos perturbar agem, jogando as ideias, né, e cultivando aquelas ideias em nós, né, o tempo todo, sempre pensamento a pensamento. E com certeza, quando desencarnados, vamos receber convites, propostas para o estudo sobre o pensamento, aonde estivermos, né, de acordo com o nosso interesse, é claro. Porque o pensamento, ele rege a nossa vida. E aí na pergunta 457 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Bom, mas espera, eu vou ler a anterior primeiro, porque é uma sequência de ideia, como sempre. Na 456, Kardec pergunta assim: veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem. Aí resposta: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, de acordo com o nosso comportamento, o que a gente está fazendo, esse comportamento chama a atenção de determinados espíritos e eles se interessam. Então, na questão seguinte, aí a Kardec aprofunda o raciocínio. Ele pergunta que se podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos, secretos. Aí os espíritos respondem: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Então não há nada que possa dissimulado pelos eles veem tudo. O pensamento, ele se exterioriza de nós e os espíritos veem. Para você ver alguma coisa, você tem que ver o que está aparecendo para você, a questão de visão, enxergar. Se está vendo, é porque aquilo está sendo exteriorizado, aquilo está sendo nítido, uma tela, como se fosse uma tela em torno de nós, mostrando aquilo que estamos pensando. Por isso o dizer de Jesus, que a gente sempre repete. Ele disse que nós podemos errar por pensamentos, por atos e por palavras. Porque eu posso ser mudo, tetraplégico, mas eu penso. Então, raciocínio contínuo, eu estou pensando. Então, de acordo com o meu tipo de pensamento, é o meu estágio evolutivo, onde eu estou. É aquilo que a gente falou da ideia, é a ideia que eu cultivei sobre a vida, sobre o que eu devo fazer, sobre o que eu não devo fazer.
não é? É isso que vai exteriorizar. E aí a gente vai angariar as companhias em torno de nós. No livro dos médiuns, no capítulo 19, no item 225, Erasto, não é, dá uma comunicação sobre a natureza dos médiuns escreventes, e no finalzinho da mensagem, quem tiver interesse em ler, corrobora, né, no caso que a veneranda está falando, né, ou a veneranda corrobora com o que ele disse. Conforme acima dissemos, os espíritos não precisam vestir seus pensamentos. Eles os percebem e transmitem reciprocamente pelo só fato de os pensamentos existirem neles. Os seres corpóreos, que é o que a veneranda está dizendo, né? Ao contrário, só podem perceber os pensamentos quando revestidos, enquanto a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, em suma, vos são necessários para perceberdes mesmo mentalmente as ideias. Nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária. Erasto e Timóteo. Isso no caso, como a veneranda colocou, dos encarnados e desencarnados evoluídos. Então a gente pode, o Dr. Haroldo Dutra Dias, ele tem uma imagem muito boa sobre da questão do pensamento. Ele coloca assim: o pensamento é uma substância mental e as ideias estão impressas nele. E aí ele dá esse exemplo que eu achei muito interessante para a gente, né, poder pensar nisso. O pensamento é como se fosse uma placa de mármore. O pensamento. A ideia é o escultor ali dando forma àquele bloco. Porque todos seres encarnados e desencarnados pensamos, não é isso? Agora, o que pensamos é que são as ideias. Então eu achei muito interessante essa analogia que ele faz do pensamento ser esse bloco de mármore, essa pedra de mármore, e as ideias sendo o escultor que vai lá e vai dando forma naquele mármore. Só que também vai depender, no caso, né, de como esse escultor se sente, porque a gente já viu que o sentimento é a origem, é a fonte do que pensamos. Então, se o escultor é um escultor mau, ele vai jogar, né, ele vai esculpir aquela pedra de uma maneira desequilibrada. Se ele é, vamos supor, né, um bom escultor, ele vai esculpir aquela pedra de mármore lindamente. Então, eu achei essa analogia muito boa. Pensamento, a pedra de mármore, a ideia, o escultor e no caso, né, como é esse escultor é que é a origem de tudo. Então, por isso, né, que os espíritos sempre nos dizem, e Jesus nos alertou, que nós vigiemos e oremos. Não é vigiar a vida do outro, é vigiar os nossos sentimentos, as nossas ideias. Outro, não, né? Orar pelo outro, sim. Vigiar a vida do outro, não. Vigiar a nossa, né? Vigiar a origem dos nossos sentimentos, vigiar, não é, as nossas ideias, porque depois que ela imprimiu o pensamento, né? Não tem jeito, pensou, exteriorizou. Então, é vigiar mesmo, é a orientação sábia de Jesus para nos ajudar a evoluir de uma maneira mais tranquila, mais equilibrada, sem muitos tropeços, né? Mas estamos chegando ao final do nosso programa e estamos agradecendo a todos pela paciência de nos ouvir, e agradecer acima de tudo a Deus, a Jesus e os bons espíritos que nos permitiram nessa encarnação conhecer o Espiritismo, conhecer esse exemplo de vida que foi Francisco Cândido Xavier, que nos ajuda tanto com seus exemplos, com seus ensinamentos pessoais de vida a viver melhor. Muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.